em Gênesis capítulo 12. Aleluia. Nós que estamos aqui em pouquinhos, vamos adorar o Senhor, né? Oh, glória. Que diz assim: o chamado, Deus chama a Abraão e lhe faz promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Deus também te chamou com uma promessa. Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Aliás, continua falando, porque os louvores aqui, Pai, foi para engrandecer e exaltar o teu nome, Senhor. Continua falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Podeis assentar. Aqui todo mundo sabe do chamado de Abraão. Deus chamou Abraão e para Abraão sair da sua parentela, sair do meio da sua família, Deus fez uma promessa. E nessa promessa a gente vai ver no percorrer da caminhada de Abraão, tantas coisas acontecendo. Tantas coisas. O primeiro versículo diz: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua terra e da sua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu ainda te mostrarei. Quem de nós sairia dessa maneira? De você não conhecer um Deus, de você nunca ter andado com uma voz que só de você já está ouvindo, já estremece seu coração, mas essa voz vai te dar um comando e dizer: Rafael, saia do meio da sua terra, saia da sua terra, saia da sua parentela, largue pai, largue mãe, largue todo mundo, saia do meio dele, mas vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você não sabe, mas eu ainda vou te mostrar. E Rafael, do mesmo instante, obedecer, que já era ali empreendedor, já era empresário, que a Bíblia vai dizer no capítulo 13 que Abraão era rico, ouro, prata, gados, tudo. Mas ele ouviu uma voz para largar tudo e seguir a essa voz para uma terra que ele não sabe, mas saiu o quê? Errante pelo mundo, pelo deserto, só por causa de uma voz. O chamado faz isso. O chamado faz essas coisas. Ou você obedecer só uma voz. Você ir só por uma voz que está te chamando e que te fez uma promessa. A gente vai ver que no versículo seguinte, Deus fala com Abraão, dizendo para ele sair do meio da terra dele, da parentela, largar tudo. Mas no versículo seguinte, Deus começa a fazer, aqui foi a primeira promessa. Deus começa a dizer: e far-te-ei uma grande nação. Ele está dizendo: na sua obediência, você vai ganhar coisas que seus olhos nunca viram.
Você foi rico, você é rico, você tem gado, você tem ouro, mas eu vou te dar coisas que nem você, seus olhos nunca viram. Mas para isso, Abraão, saia do meio do teu povo. Saia do meio de seu pai. Saia do meio de tudo aquilo que lhe traz segurança, que te traz, olha, relaxamento. Porque quem tem promessa de Deus tem que estar seguro em quem chamou. Você não pode estar seguro nas suas riquezas, você não pode estar seguro na sua conta bancária. Você pode não ter nada, mas você tem uma promessa. Abraão saiu do meio da parentela dele, mesmo com rico, com sua esposa, aí levou seu primo Ló, levou seus gados, levou sua riqueza, mas estava no meio de um deserto, a riqueza dele não ia servir de nada, naquele lugar aonde Deus estava levando ele. Mas a promessa mais importante, Deus disse para ele: farei de você uma grande nação. Farei de você uma grande nação. Aqui traz uma reflexão para nós. A gente não pode negligenciar o nosso chamado. O seu chamado, o nosso chamado, às vezes você está aí sentado, mas qual é, pastor, o meu chamado? Eu não tenho dom de pregar, não é microfone. Mas, irmãos, chamado não tem nada a ver com o microfone. Chamado, você foi chamado para algo na presença do Senhor. E tem algo que você precisa destravar na sua vida para você encontrar qual é o seu chamado. A gente precisa entender que quando Deus chamou Abraão, ele disse: saia desse meio daí, porque nesse meio daí você não vai ter condições de discernir a minha voz, porque é um meio que vai ter muitas vozes. A gente vai ver que naquele lugar que Abraão morava, era uma terra idólatra. Era uma terra que servia a outros deuses, mas o Senhor estava dizendo para ele: nesse lugar aí você não vai conseguir ouvir a minha voz. Para você entender qual é o meu chamado, você tem que vir para cá, ser separado, para que eu possa falar com você e você entender qual é o seu chamado. Você precisa ser separado totalmente, Abraão, porque ainda não era Abraão. Você precisa ser separado, mas você ser separado de quem? Só da sua parentela, porque da sua família é você, seu marido e seus filhos. E eu farei de você uma grande nação. Promessa, irmãos, vem carregado, vem recheado de problemas. Promessas vêm recheados de problemas, sabe por quê? Porque quando nós saímos do Egito, de lá de fora que Deus nos resgatou, nós viemos com uma bagagem. Mas quando nós chegamos no primeiro dia na presença do Senhor, Ele disse: Jaqueline, eu tenho uma promessa na sua vida. Eu vou fazer de você isso, eu vou fazer de você uma intercessora, eu vou fazer disso. Mas você acha que Deus não conhece o interior de cada um de nós? Ele disse: para eu fazer de você tudo isso, eu preciso forjar o seu caráter. Eu preciso fazer de você forte nos problemas que está por vir. E Abraão foi nesse lugar. Abraão saiu naquele lugar e chegou, foi para o deserto. Mas no deserto ele começou a ter problemas, porque todo chamado vem recheado de problemas. Nós que estamos cá, nós temos uma promessa do Senhor, uma promessa grande, mas que tem perseguições, mas que tem fome, mas que tem problemas financeiros, que tem problemas familiares. Mas o Senhor está dizendo: eu continuo contigo. Não desista, porque eu continuo com você. Abraão foi por esse caminho e ele só seguiu uma voz, obedeceu. Ele decidiu obedecer só uma voz. E nós aqui estamos na presença do Senhor todos os dias, ouvindo a voz de comando,
ouvindo a voz dizendo: não desista, o Senhor vai fazer o que te prometeu. Mas todas as vezes a gente está cambaleando, a gente volta, dá um passo para trás, mas o Senhor está dizendo, como eu fiz com Abraão. Abraão não estava no tempo da lei, não. Abraão obedeceu porque ele quis. Não foi imputado a ele: você tem que fazer, não. Não foi lei, não. Naquela época ainda não tinha lei. Abraão só ouviu a voz e disse: eu vou decidir obedecer esse caminho. Porque quando você obedece, você destrava coisas lá na frente. Mas às vezes é só para você, não. É para você, é para seus filhos, é para sua parentela. Porque a sua semente, quando Deus disse para Abraão: far-te-ei de você uma grande nação. Foi a partir da obediência dele que começou a trabalhar na vida de Abraão. Mas o Senhor prometeu algo a Abraão e até então não tinha acontecido. A gente vai ver que a promessa ele fez sair da sua casa: farei de você uma grande nação e abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei também aqueles que amaldiçoarem. Olha, ninguém podia tocar em um fio de cabelo de Abraão. Ninguém podia nem falar de Abraão, porque Deus escuta tudo. Às vezes a gente quer as promessas do Senhor, a gente quer que Deus faça nas nossas vidas, mas a gente vai ver encontros, a gente vai ver conversas que está tocando nos ungidos de Deus. E às vezes a gente está orando dizendo: Senhor, porque ainda não aconteceu? Mas é porque Deus escuta tudo. Não tem para onde se esconder da face do Senhor. Ele diz que se a gente descer o mais profundo do inferno, lá Ele está. Não tem para onde se esconder do Senhor. E às vezes Deus disse a Abraão: aquele que te abençoar, eu farei, eu também vou abençoar. Como você é abençoado, eu também vou abençoar. Mas também aqueles que te amaldiçoar, Abraão, eu vou te mostrar que eles vão ser amaldiçoados também. Eu quero dizer que você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa onde Deus te chamou para uma grande obra. E aqueles que te abençoarem, Deus vai te abençoar. Mas o que te amaldiçoarem também está fadado a um fracasso total. Porque você é ungido de Deus. Diga para seu irmão: você é ungido de Deus. Ninguém pode falar de você, ninguém pode tocar no fio de seu cabelo. Porque aquele que tocar, que falar de você, Deus está escutando. Às vezes a gente pensa que é só para pastores, que é só para líderes. Não, você é ungido de Deus. Diga: eu sou ungido de Deus. Ninguém pode me tocar, não. O Senhor te guarda, o Senhor te livra de todo mal. Aleluia. E até então a gente está vendo que a promessa na vida de Abraão não se cumpriu. Não é? Ele chegou a Canaã, mas a promessa não se cumpriu. Nem dele ser uma grande nação, nem dele ver a grandeza do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que a promessa demorada entristece o coração. E é nesse ponto aqui que eu vou tocar em você. A promessa demorada enfraquece o coração. Abraão estava sendo fiel a Deus, obedecendo em tudo. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, sendo fiel a Ele, obedecendo a Ele nos mínimos detalhes. E você está se questionando: por que eu estou passando por isso? Por que a promessa do Senhor ainda não se cumpriu?
Porque eu estou vendo a minha casa desse jeito. Porque eu estou vendo o meu ministério a cada dia minguando. O que é que está acontecendo, Senhor? Porque pai, mãe se levanta contra mim, marido, esposa se levanta. Porque minha vida financeira está desse jeito. Porque meus filhos estão desse jeito. Mas você tem uma promessa. Porque meu casamento está indo de mal a pior. Porque marido saiu de casa. Se eu estou sendo fiel ao Senhor. Se eu estou aqui nos cultos, se eu estou adorando, se eu estou fazendo as promessas. Porque tudo isso me sobrevém. Por quê? Abraão estava da mesma maneira. A promessa demorada entristece, enfraquece. Sabe? Fica querendo desistir porque seus olhos carnais ainda não conseguiram ver a promessa se cumprindo. Aí o inimigo, que é oportunista, vê o semblante, vê o entristecimento, vê a angústia, ele se encarrega de trabalhar nisso daí. Ele está dizendo, está vendo? Amaldiçoe o seu Deus. Porque é nas nossas necessidades que ele vai trabalhar. Lembra-se de Jesus? Jesus foi levado ao deserto. Qual era a necessidade de Jesus? Qual era? Qual era, a igreja? Fome. Ele estava com fome. Satanás, que é oportunista, disse, transforma essa pedra em pão. Por quê? Porque ele sempre vai tentar nos pegar nas nossas necessidades. Nas nossas fraquezas. Aí nós temos uma promessa poderosa em Deus. Porque quem nos chamou, nos fez essa promessa. Abraão, para receber a promessa, demorou 25 anos para se cumprir. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão foi fiel a Deus o tempo todo, não desistiu. Aonde os olhos dele estavam vendo escassez, chegou fome, chegou levante para a vida dele. A própria mulher disse a ele, desista, não tenho mais condições de ter filho, desista, eu vou te dar a minha serva, a minha escrava, para você ter uma descendência. Mas ele estava ali, Deus me fez essa promessa. E quando você tem a certeza de quem te fez a promessa, não tem marido, não tem filho, não tem circunstância que lhe tire deste lugar. Andecaço remanai. Você pode estar vendo até o vento soprar, você pode estar vendo a onda balançar este barco, mas você está firme nele, dizendo, quem me fez a promessa garante a vitória. Porque não é a circunstância não vai mudar Deus. Deus é imutável. Deus é imutável, Ele não muda. Ele nunca muda, Ele não diz uma coisa hoje e amanhã já é outra. O homem faz isso comigo e com você. Mas Deus não. Se Deus te fez a promessa, espere. Mas pastora, por que está demorando? Porque Deus está forjando o seu caráter. Deus estava vendo aonde está o seu coração. Você sabe por quê? Para quando a promessa chegar, você não se distrair com a promessa e esquecer dele. Deus fez uma promessa a nós. E é preciso a gente tomar posse. Por mais que esteja doendo, por mais que seus olhos não consigam ver nada acontecendo ainda. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Agora cabe a nós
acelerar ou parar. Porque a promessa, a própria Bíblia vai dizer que ela demorada, ela enfraquece, entristece. E quando vem uma tristeza, e quando vem uma fraqueza, muitos não suportam e pode até sair da presença do Senhor. Porque quer ver pelos olhos carnais, tudo já acontecendo. Mas Deus não lhe chamou para você olhar com seus olhos carnais. Deus te chamou para você olhar pelos seus olhos espirituais. E se nós fizermos uma reflexão de desde quando o Senhor nos chamou até hoje, você vai entender quantas coisas mudou na sua vida. Quantas coisas foram transformadas. Mas como nós estamos focados só naquilo que os nossos olhos ainda não viu, mas que ainda vai se cumprir, a gente se entristece. Quantos de nós, se não fosse o Senhor, não estaríamos mais aqui? Quantos de nós já estivemos lá nesse carnaval? Onde o inimigo armou várias arapucas para tentar nos tirar da terra. Mas quem tem promessa de Deus, Ele guarda. Quem te chamou garante a vitória. Abraão passou por situações adversas. E é por isso que ele foi considerado o pai da fé. Porque ele não desistiu. Até que a esposa dele entregou a sua serva, vai ter um filho, para fazer da grande nação. Mas Deus não trabalha com jeitinho, com circunstância, você querendo ajudar Deus. E muitas vezes a promessa é atrasado nas nossas vidas, porque a gente quer fazer um jeitinho, dar um jeitinho, quer ajudar a Deus a fazer alguma coisa. E quando Deus só te chamou para obedecer. E quando Deus só chamou para você ser guiado por uma voz. Abraão, sai do meio da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E lá far-te-ei de você uma grande nação. Você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Deus te chamou para uma grande obra. Você não é a voz de um acaso, não. Deus te chamou. E todos nós temos um chamado. E só você pode parar ou negligenciar este chamado. Quem pode nos parar? Nós mesmos. Com as nossas atitudes, com as nossas emoções, porque hoje o que está mais sendo trabalhado é as emoções, é a mente, é você viver por aquilo que sua alma está dizendo. Mas se Abraão fosse andar pelo que a alma dele estava andando, ele não chegaria a esse patamar de ser pai da fé. Ele não chegaria. Como muitos não estão chegando, porque está negligenciando o seu chamado. Muitos estão parando no meio do caminho, porque está negligenciando o seu chamado. Eu quero lhe dizer uma coisa, que o seu chamado não está condicionado a mim, não está condicionado a pastores, não está condicionado a homens, o seu chamado está condicionado a Deus. Porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te fez a promessa, e é Ele que vai fazer você desenvolver o teu chamado. O tempo, o modo
que você vai buscando ao Senhor, Ele vai trabalhando dentro do seu ser, e a sua alma vai estar sendo condicionada ao teu espírito, que está condicionado ao Espírito de Deus, e Ele vai cada dia te fortalecendo e dizendo: olha, Tânia vai por aqui, olha, Jaqueline vai por aqui, olha, Débora vai por aqui, porque a alma vai dizer: pare, olha, olhando para os seus olhos carnais, mas o Espírito que está fortalecido no Espírito de Deus vai dizer: não desista, continue o seu chamado, porque eu não desisti de você, eu fiz a promessa e no tempo certo eu vou cumprir o que eu te prometi. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Mas pastora, eu sou ferida, eu sou ferido, é porque ninguém me dá oportunidade. O problema não são as oportunidades. A oportunidade é onde você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Porque tem coisas que passam na nossa vida e que não voltam. Você sabe que quando terminar esse culto, nunca mais vai voltar? Nunca mais vai voltar, mas estava já escrito no memorial de Deus, que este culto ia estar acontecendo hoje, nesta data, com você, com cada um que está aqui. Já estava escrito no memorial do Senhor. Então eu quero dizer que não é homem, não é ninguém que faz nas nossas vidas, quem faz é Deus. É Ele que opera, é Ele que faz, foi Ele que nos chamou e Ele vai dar condições de nós andarmos na presença dEle. Cada passo que você dá na presença do Senhor, sendo fiel a Ele, Ele está junto com você, Ele está do seu lado, Ele está dizendo: não desista, se levante, vá em frente, continue desse jeito, não olhe para ninguém, não olhe para um lado, não olhe para o outro, por como Ele disse a Josué: Josué, se levanta. Se levanta, porque meu servo Moisés é morto, mas você está vivo, Josué. Eu tenho algo precioso para você, eu tenho algo grandioso para você fazer nessa terra. E o que é, Senhor? É levar o meu povo para atravessar e ver a terra que eu prometi. Mas Josué disse: Senhor, ninguém vai me respeitar. Ele disse: Josué, não é nada sobre você, Josué. Não é nada sobre você, Rafa. Não é nada sobre você. É sobre Ele em você. Se levante nesta manhã. Eu estou vendo o seu semblante caído. Eu estou vendo a sua alma angustiada. Mas o Senhor está dizendo: sou eu que escuto tudo, sou eu que vejo tudo, sou eu que trabalho no esconderijo, e aqueles que tocarem um fio de nenhum fio de cabelo seu, esse pode deixar, eu vou te mostrar, eu vou tirar as escamas dos teus olhos para te mostrar que sou eu contigo. Se você vê no leito, vai te pedir para você orar, para saber que eu sou contigo. Aleluia! Oh, glória! Oh, porque Deus ouve tudo, Deus vê tudo. E aquele que te fez a promessa, irmãos, é fiel para cumprir. Você só vai ter a promessa se você não desistir do sonho. O sonho é teu. Mas a promessa só vai se concretizar se você for fiel e não desistir dos seus sonhos. Sabe? Entre sonhar e a realização deste sonho, existem caminhos de provas a serem percorridos, onde etapas não podem ser quebradas. Etapas não podem ser quebradas. Tem caminhos que você e eu precisa percorrer. E não pode ser quebradas essas etapas.
Porque é nesse lugar que Deus vai estar trabalhando e fortalecendo você na presença dele. Às vezes tem coisas que vêm para nós que parece que é para a morte. Tem enfermidade, tem situações que às vezes a gente pensa que vai nos matar. Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, nada é para a morte. É para te fortalecer, o seu chamado. Aí a gente vai ver Abraão, creu no Senhor, isso foi imputado por justiça. Romanos 4:3. Só creu, nenhuma voz de comando. Isso foi imputado a ele por justiça. Ser justo não quer dizer que você não vai ter problemas. Ser justo não quer dizer que você vai percorrer uma vida cheia de asinhas e você voar. Não. Tem situações nas nossas vidas que é providência de Deus para poder nos forjar o chamado lá na frente. E o chamado, dependendo do chamado que Deus te faz, a prova é maior do que o do irmão. A prova nunca é igual. Você vê a pastora Néa falando aqui de como ela foi perseguida na igreja. Eu contei também na reunião que tivemos aqui. Eu fui da Assembleia de Deus 14 anos. Já entrei na Assembleia de Deus sendo dirigente de círculo de oração e cuidando de mulheres. Mas e as mulheres que já estavam lá, como era que se via com isso? Se via rejeitada. Aí 30 mulheres fizeram reunião e disse, ninguém quer você aqui. Eu disse, mas foi Deus que me botou e Deus não vai, e eu não vou sair. Tem levantes que vêm para te fortalecer. Tem perseguições que vêm para te forjar o seu caráter. Eu não estava entendendo naquela hora, mas Deus estava me fortalecendo para uma grande obra na frente. E tem coisas que você não entende hoje, mas lá na frente você vai entender. Tem situações que você está passando hoje, mas que você não está entendendo nada. Aonde meu pastor olhou para mim e disse, eu vou tocar, eu vou ferir o seu calcanhar até sangrar. Eu não estava entendendo nada, mas Deus estava forjando em mim uma grande obra. Deus não vai te chamar para uma obra que tem na sua vida. Você, de qualquer maneira, Ele precisa forjar o seu caráter e saber que do lugar você não sai. De onde Ele te colocou, você não sai. Você não balança para um lado nem para o outro. Você é como uma palmeira plantada à beira de um ribeiro. Você pode até envergar para um lado, envergar para o outro, mas cair, desistir jamais, porque quem te chamou garante, quem te chamou garante a vitória. É preciso ser forte, é preciso entender quem te chamou garante a vitória, quem fez a promessa é fiel para poder te fortalecer no meio da adversidade. É o chamado. É o chamado e não desista do chamado. O chamado vai fazer você passar por situações. Se você é um levita, Deus quer fazer você um levita de excelência. Você vai passar por coisas que levitas também passam. Que pastores passam, você não é melhor do que ninguém. Porque você é um ser humano e ser humano veio com a bagagem de lá do Egito. E essa bagagem precisa ser arrancada, precisa ser tirada. Pensamentos de sofisma precisa ser arrancado. Transformando o seu pensamento, a sua mente. Só você renovando a sua mente, você vai conseguir transformar com o mundo, aqueles que estão ao seu redor, daquilo que está lá fora. Mas não do mesmo jeito que a igreja está hoje. Deus chamou a igreja para destravar, para ser um dinamite nesta terra. Mas a igreja às vezes está dormindo. Eu e você precisa se levantar como um povo santo na terra, que desfaz toda a obra do diabo. Mas é de qualquer
qualquer maneira, não. É jejum, é oração. Amanhã estaremos aqui, de 9 horas da manhã até meio-dia, em oração. Em oração. Sabe por quê? Porque só fazemos, só conseguimos, só destravamos e entramos no Santo dos Santos quando nós estamos relacionados com o Senhor. E isso nós vamos ver. Deus operando tanto na nossa vida quanto quem está ao nosso redor. Porque o chamado não é só para nós. Você veja que Deus disse a Abraão: far-te-ei de você uma grande nação. Você sabe a responsabilidade que os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, vai estar andando com Deus, dependendo de como eu me relaciono com Ele. De como eu me relaciono com Ele. Abraão ainda não tinha tido filho. A promessa ainda não tinha se cumprido. Mas aquele povo que andava com Abraão via ele como um homem de Deus. Ele ainda não tinha filho. Mas todo o povo via nele um homem de Deus. O que ele falava, assinava embaixo. Porque quem é amigo de Deus, todos conseguem visualizar. Todos conseguem enxergar a mansidão, o domínio, o modo de se falar, o modo de andar. Tudo isso é relacionado à presença de Deus. E quando Deus viu o coração de Abraão muito triste, desceu os 3 anjos para poder falar com Abraão na tenda. Quando chega o dia da promessa, irmãos, é o tempo de Deus alegrar os nossos corações. A promessa não vai acabar, não. A promessa Deus não vai revogar, não. Sara estava duvidando de tudo. Todos podem duvidar da promessa de Deus na sua vida. Quem não pode duvidar é você mesmo. Todos podem duvidar do seu chamado. A única pessoa que não pode duvidar é você que foi chamado. Até quem está do nosso lado, Sara, que dormia com Abraão, que era a esposa dele, duvidava que nada, não vai acontecer mais não, já sou velha, já não tenho mais o período de menstruação, já chegou, não tem mais como não. Você, Abraão, você já está com 100 anos, já caiu tudo caiu. Foi tudo por água abaixo. Não é desse jeito? Mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus nunca vem para mostrar do jeito que a gente quer. Ele nunca vai cegar para você do modo que você está imaginando, do modo que você está, fantasiando na sua mente, não. Ele sempre vai te surpreender. Ele sempre vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que opera em nós. Ele sempre vai nos surpreender. E quando aquele povo já estava desacreditado que não ia ter mais, a promessa de Abraão não ia se cumprir, Deus vem, olha Abraão e chega para Abraão. Chegou o dia. Daqui a 1 ano que eu voltar neste lugar, Sara, sua esposa, vai estar dando à luz a um menino. E ele se chamará o quê? Como é o nome, irmãos? Isaac. A promessa de Deus começa a se cumprir. Deus dá o presente de Abraão. Mas Deus nunca nos dá a promessa para a gente distrair com essa promessa. Abraão levou 25 anos.
para a promessa se cumprir. Ele teve Isaac no seu colo e um coração, e a Bíblia vai dizer que quando você tem um filho na velhice, parece que o coração é mais apegado a ele, né? É o filho da velhice. E Abraão já tinha 100 anos quando teve Isaac. E aí pensa, um homem que esperou a vida toda por essa promessa, com 100 anos, vai esquecer de tudo. Não, eu quero só meu filho, eu quero só meu filho. Mas um dia o Senhor chama Abraão. Diz, Abraão, agora sai. Me dá o teu filho. Porque todas as vezes que nós temos a promessa grande na presença do Senhor, Ele vai estar nos provando. A prova nunca acaba, irmãos. Vem uma prova, você passa por ela, descansa um pouquinho, se alegra um pouquinho com a promessa, depois vem outra prova. É desse jeito. Você sabe por quê? Para você não esquecer de quem Deus é. Para você não esquecer de quem te chamou. Abraão entendeu. E aqui a gente vai ver que quando Deus diz que fala com Abraão para entregar o menino, a gente pensa que é um menino pequeno, mas a gente vai ver que Isaac já era um rapazinho. Já era um rapazinho. E quando chega ali, pai, aqui está o cutelo, a lenha, e cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá para si. Mas a gente vai ver em momento nenhum Isaac questionando com seu pai. O nosso problema é que sempre a gente quer discutir com o nosso pai. Entenda que de Abraão foi para Isaac. De Isaac foi para Jacó. A promessa começou em Abraão. Permaneceu em Isaac. Isaac percorreu. Se a gente for ler a Bíblia, quase a mesma promessa se reitera na vida de Isaac. Mas foi se cumprir na vida de Jacó. Então a gente vai ver 3 descendências. Isso aqui revela para nós que tem coisas que Deus nos prometeu que não vai ser cumprir em nós. Que não vai chegar para nós, vai se cumprir na nossa descendência. Mas só vai se cumprir na nossa descendência se nós nos permanecermos fiel a quem nos fez a promessa. Para que a gente não venha desistir no meio do caminho. A gente sabe que é doloroso estar passando por situações, e nesse tempo de hoje ainda mais, porque estamos praticamente nos últimos 40 minutos do segundo tempo, é assim? É desse jeito? Últimos minutos do segundo tempo, ou então vamos colocar na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, aonde Jesus está voltando, porque o que nós estamos vendo é coisas tenebrosas neste mundo, sabe? É pai matando filho, é filho matando pai, é pai tirando a vida de sua própria vida, suicídio em cima de suicídio, Satanás trabalhando de uma forma tão intensa, que é para destruir as famílias, para destruir as mulheres, para poder não ter mais como estar gerando. Mas eu quero lhe dizer que ainda há uma igreja na terra, que o Senhor prensa e que o Senhor levanta com a fortaleza para você destruir, com a dinamite nas suas mãos, para você levantar as suas mãos e dizer, Satanás, na minha casa não, na minha vida não, na minha parentela não, porque Deus te chamou para uma grande obra. Mas
Nós temos que ter a ousadia do Espírito, mas não para poder chegar e dizer, olha o que está acontecendo, me ajude, não. Você tem que entender que quem te levantou, garante a vitória, te deu a ousadia e disse, Jaqueline, já coloquei nas tuas mãos agora, poder nas tuas mãos agora, para você pisar na cabeça de serpente e de escorpiões. Aleluia! Mas para isso você precisa ter a certeza de quem te chamou garante a vitória. Você precisa estar nele totalmente, não olhando para a circunstância, porque a minha vida está indo de mal a pior. Olha, Paulo chegou e disse, olha, analise-se o homem a si mesmo. O problema não está no irmão, o problema não está no seu pai, o problema não está no pastor, o problema não está em ninguém, o problema está em você mesmo. O problema está em nós, que paralisamos a obra de Deus na nossa vida. O chamado de Deus, o chamado é seu, é individual. Ninguém tem nada com isso, é você que tem que zelar pelo seu chamado. Oh, nderemanakasu remanai. E porque muitos chegam lá rápido e outros não, é porque você não está zelando pelo seu chamado. É porque você não está trabalhando nele. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo, zele, eu fiz a promessa na sua vida. Eu te chamei para uma grande obra. Eu te chamei para um propósito. Zele por este chamado. Aleluia. Porque se você não zelar, todos vão passar e você vai permanecer. Porque sempre vai estar atribuindo os seus fracassos a outras pessoas. E os seus fracassos não é culpa de ninguém. A culpa é sua. A culpa é nossa. Aí vamos analisar. Vamos nos analisar e saber como estamos na presença do Senhor. O que sai da nossa boca? Você sabe que é o menor membro do nosso corpo, mas é o que contamina todo o corpo. É a língua. Por quê? Porque fala de A e de B. Mas nós precisamos estar zelando pelo nosso chamado. Nós precisamos. Mas, pastores, situações que eu passo, passe dando glória a Deus. E na hora do seu quarto, você dobra o joelho, chore ali na presença dele e coloque todo o seu fardo nele. E troque o fardo. O seu está pesando, troque pelo dele que é leve. Mas coloque, lance toda a sua ansiedade nele. Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele tem zelado por você, pela sua casa, pela sua família. E a Bíblia vai dizer que quem não tem sabedoria pede a Deus que Ele dá. Estamos pedindo tanta coisa, é carro, é casa, é trabalho, é esposo, é esposa. Mas a gente não vê ninguém hoje pedindo sabedoria a Deus. E Salomão, no seu chamado, o que ele pediu a Deus não foi riqueza. Não foi que ele reinasse, tivesse um reinado abençoado, não. Ele só pediu sabedoria a Deus. Para lhe fazer o quê? Para lidar com situações complicadas. Porque o seu chamado vai revelar que vai ter na sua circunstância, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você chegar vai ter problemas que só Deus lhe dando sabedoria para você resolver. Não é nós com a nossa carne, é a sabedoria vindo do alto. Porque senão nós vamos estar perdendo coisas na nossa vida e vai dizer é o diabo. Eu quero lhe dizer que o diabo não pode mais nada conosco.
Ele não pode mais nada, porque ele já foi vencido. Agora vamos fechar as brechas. Vamos tapar as brechas. Porque é isso que mina o nosso chamado. É as distrações. É o nosso achômetro. É nossos olhos. A Bíblia diz que se os olhos forem limpos, todo o seu corpo é iluminado. Todo. Você não vê maldade em ninguém. Mas se os nossos olhos forem sujos, fulano está falando, cicrano se levantou, pessoas se levantou no trabalho. Por que isso está acontecendo? Por que marido está assim? Por que pai está assim? Não. Olha que é uma oportunidade de você se aproximar de Deus. E dizer, Senhor, eu vou ser canal de bênção para essa pessoa. Eu vou orar por ela e eu vou ver sendo transformada. Se Deus te colocou nesse trabalho e só você é crente, Deus quer algo de você. Se Deus te colocou nessa faculdade e muitos se levantam, é você que tem que abrir a boca e dizer quem você é. Você tem um chamado. É fácil carregar Jesus no peito, mas é difícil ter Jesus dentro do coração. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe que em ambiente de trabalho, se você não tiver cuidado, você se envolve totalmente. No ambiente de faculdade, de colégio, se você não tiver cuidado, você se envolve totalmente. Porque é assim. Ele vem com um sapatinho de lã, não vai mostrando o que é não, mas ele está minando cada dia o chamado, a promessa. Mas a culpa é daqueles que estão lá? Não, ele vai estar sendo usado por quem quer. Mas o chamado é seu, quem tem que zelar é você. O ouvido, você vai ouvir coisas que você não quer. Você vai ouvir afrontas que vai doer na sua alma e você querer chutar o pau da barraca e dizer, eu não quero mais nada disso não, para mim não. Eu prefiro estar no mundo. Quantos hoje disseram que preferem estar no mundo do que dentro da casa do Senhor? Ah, eu vim para a igreja para poder estar desse jeito, para ter perseguição desse jeito. Não. Mas os seus ouvidos têm que estar selados. Efésios capítulo 6, versículo 10. A partir do 10 em diante, as armaduras de Deus. Vai colocando. Porque aquilo dali é as armas de um soldado. E você foi chamado como um soldado na presença do Senhor. E soldado não pode desistir do seu chamado. E se desistir, nesse instante, meu neto estava perguntando, tem que se alistar no exército? Minha avó disse, tem. E se eu não quiser, você vai preso? Ele é obrigado, eu disse, é obrigado. É obrigado. Você foi um soldado. Mas aqui você não é obrigado. Você é voluntário. Você desiste se você quiser. Mas você desistindo, você não vai ver a promessa de Deus na sua vida, na sua parentela. Porque para Abraão ver, Abraão foi fiel a Deus até o fim. Seja fiel a Deus até o fim. Não importa quem está no seu redor que não acredite em você, que não acredite no seu potencial. Não importa. Mas quem tem que acreditar é você mesmo. Quem tem que tomar posse é você mesmo. As circunstâncias não podem dizer quem você é. Você é porque Deus te chamou e acabou-se.
Você é porque quando você veio, Deus fez uma promessa a você. Mas nessa promessa vai ter situações que você precisa passar de letra e dizer: Senhor, eu estou com o Senhor até o fim. Não importa o que vinha sobre a minha vida, mas eu não desisto. Foi o Senhor que me chamou e eu seguro nas tuas mãos. Aliás, não segure nas mãos de Deus, não. Peça para que Ele segure nas tuas. Porque você segurando nas mãos dele, uma hora, olha, a gente com as mãos fechadas vai cansar e vai abrir. Mas ele segurando nas nossas mãos, ele está dizendo: eu não desisto de você nunca. Eu nunca desisto de você. Eu te fiz uma promessa e essa promessa irá se cumprir. Amém, irmãos? Então diga para seu irmão: há um chamado na sua vida. Não desista desse chamado. Mas eu não sei qual é o meu chamado. No decorrer, Abraão também não sabia não. Mas ele obedeceu. Ele só fez obedecer. E obedecer só um pouco, não. Obedecer em obedeça sem questionar. Obedeça sem questionar. Porque a nossa natureza está dizendo: eu não acho certo isso não. Nunca acho certo isso aqui não. Tem que ser assim. Não, obedeça sem questionar. Obedeça sem questionar. E Abraão obedeceu essa voz. E foi fiel em tudo. E isso Deus colocou nele o pai da fé. Ele é o nosso pai Abraão. Abraão obedeceu em tudo. Isaac obedeceu em tudo. Jacó obedeceu até enquanto não conhecia, mas naquele deserto lutou com o anjo e refez a promessa na vida dele. Aleluia. E dali por diante Jacó obedeceu em tudo. E de Jacó veio as 12 tribos. E você não sabe de você vem. Então obedeça em tudo, porque há uma promessa dentro de nós poderosa. Há um chamado de Deus nas nossas vidas poderoso. E nada nem ninguém pode tirar isso de nós. Se coloque de pé. Aleluia. Tem tempos de conflitos, mas também tem tempo de paz. Quando a promessa chega, vem paz, vem alegria, vem regozo, vem tudo e todos verem a glória de Deus na sua vida. Vai chegar o tempo da promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Vai chegar o tempo do chamado de Deus na sua vida se concretizar. Mas eu quero lhe dizer, não desista nesse tempo. Enquanto ainda você está no processo, não desista. Nunca desista. Porque quem olha para trás, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez uma promessa e temos um chamado, Pai. Um chamado, Senhor, glorioso na Tua presença, Senhor. Ah, Pai, não de fazer a nossa vontade, Senhor. Porque a nossa vontade, Pai, muitas vezes é de jogar tudo para o alto, Senhor. Mas é de cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui na terra. Eu sei, Pai, que tem jovens aqui, Senhor, que são futuros pastores da Tua casa.
Eu sei, Senhor, que tem jovens aqui que é futuros levitas da tua casa, futuros missionários, Pai, onde o Senhor vai soprar, Pai, esse nome, para poder levar a lugares altos, Senhor amado, mas que eles, Pai, nunca haviam desistir, Senhor, do teu chamado, Pai, mas que eles vinham se lembrar da promessa que o Senhor fez, Pai, de fazer dele uma grande nação, Senhor. Senhor amado, e abençoar aqueles que abençoarem eles, Pai, e amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem, Senhor. Manifesta a tua glória, Pai, manifesta o teu poder, Senhor, que eles não venham negligenciar o seu chamado, Pai. Senhor amado, muitos estão dizendo, eu fui chamada para quê? Se eu só estou no banco. Senhor amado, abre a visão, abre o entendimento, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor precisa, Pai, de estar em busca dos verdadeiros adoradores, Senhor, aqueles que te adorem em espírito e em verdade, Pai, para que quando saia da tua presença, Senhor, quando deixa o Senhor ali naquele poço, Pai, vai direto evangelizar, vai direto ganhar uma cidade, Senhor amado, como aquela mulher, Pai, toda a sociedade via ela, Senhor, como ninguém, mas no dia que teve o verdadeiro encontro contigo, Pai, a vida dela foi transformada, Senhor. Pai, transforma vidas, Pai, transforma, Senhor amado, para si o seu nome ser glorificado, Pai. Eu te louvo, Jesus, e te engrandeço. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco poderosamente, Pai. Eu sei, Senhor amado, que a promessa demorada entristece o coração, mas hoje o Senhor está reiterando esta promessa, Senhor. Não desista das suas promessas, não desista do seu chamado, porque tem uma promessa poderosa para se concretizar na sua vida. Não desista, os seus olhos podem estar vendo coisas, tudo ao contrário ao seu chamado, à sua promessa, mas o Senhor está dizendo, eu ainda estou dentro deste barco, o barco pode até estar balançando, o vento pode até estar soprando, mas esse barco jamais virá, porque eu estou dentro do teu barco. Não desista, não olhe para um lado, não olhe para o outro, porque eu seguro, eu seguro nas tuas mãos e te fortaleço hoje, te sustento hoje, e reitero a minha promessa com a minha igreja. Não desista do seu chamado, não desista, porque eu tenho uma grande obra na sua vida, diz o Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Sustenta o teu povo, Pai. Fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece, Pai, os corações entristecidos, angustiados, Senhor. Pai, eu quero te pedir por aqueles que estão trabalhando, Pai, nesse circuito. Guarda a vida, Pai, dos teus filhos, Senhor. Fortalece, Pai. Sustenta, Senhor amado. Blinda a visão deles, Pai, que eles possam ser, Pai, canal de bênção aonde chegar, aonde estiver, Senhor, e que o seu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui, Senhor. Escolheram estar na tua presença, dando a primícia para ti, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar nos fortalecendo nesta manhã, reiterando a sua promessa e dizendo, minha filha, meu filho, não desista. Não desista, eu estou contigo. Não desista do teu chamado, eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu fiz na vida de Abraão, eu fiz na vida de Isaac, eu fiz na vida de Jacó e faço na sua vida. Eu dei o meu filho para morrer naquela cruz, para te salvar, para te trazer para a minha presença. Jacó teve, mas você tem a melhor parte, você tem a minha graça. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta.
Decassuremanai. Nunca desista. Nunca desista, porque se você desistir, você está me colocando na cruz de novo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nos fortalece para que nós nunca venhamos colocar o Senhor na cruz de novo, dizendo nada na minha vida dá certo. Porque o Senhor fez o maior sacrifício. Foi entregar o seu mais bem precioso. E nós vamos ver, Senhor, no nosso caminhar, na nossa fidelidade contigo, na nossa obediência contigo, tudo aquilo se concretizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.